Hoje temos aqui, mais uma vez, a Virgínia Pinto. Vamos voltar a falar sobre constelações familiares, mas agora vamos aprofundar um bocadinho mais. Vamos falar sobre o que é isto das relações sistémicas e falar da relação com os pais. Olá, Virgínia. Olá, Andreia, de novo. Novamente aqui, e deixa-me dizer que os temas têm sido bastante interessantes e eu acho que de alguma forma acaba sempre por tocar um bocadinho a cada um, quer seja no seu relacionamento pessoal, quer seja no relacionamento familiar. Portanto, acaba sempre por haver aqui algo a aprender mais e mais e mais. Portanto, Virgínia, hoje tínhamos acordado de voltar a falar e de falarmos aqui um bocadinho sobre os relacionamentos sistémicos, certo? Sim, relacionamentos sistémicos, exatamente. Quando nós falamos em relações sistémicas, falamos não apenas na relação do indivíduo, mas na relação do indivíduo com as suas interligações. E aí tudo começa com o estudo das constelações familiares. E nesse estudo de constelações familiares, e se quisermos perceber qual é a importância que o pai tem na vida da criança, e depois, consecutivamente, na sua vida adulta, falamos na relação do pai como o elemento que leva a criança a ir para a vida, a confiança que a criança tem naquilo que faz, na forma como o faz. E aí começamos a perceber, ou melhor, a criança começa a perceber que não existe somente um mundo que é o mundo que ela conhece, primeiramente, que é o mundo da mãe, mas que também a mãe permite que o pai entre nessa relação. E quando o pai entra na relação e faz parte dessa relação, não existe a relação de apego que a mãe tem com a criança, de amor, mas existe o pai como ir para a vida, como impulsionando a criança a ir para a vida. Só a título de exemplo, imagina, começamos a ver quando o pai e a mãe levam a criança pela primeira vez ao parque infantil, há sempre aquela dinâmica do pai de deixa-o ir subir, deixa-o ir andar de baloiço que eu empurro, por exemplo. E a mãe está sempre a dizer, não, mais devagar, com mais calma, ele pode se alajar. E o pai diz, não, vai que tu consegues. E é este vai que tu consegues que impulsiona a criança a ir para a vida. E tudo aquilo que o adulto depois vai fazendo na sua vida, se este ciclo aqui foi sendo ultrapassado de criança e depois na sua fase adulta, isso é refletido quando nós vamos fazer uma decisão, nós agora adultos, e temos confiança nessa decisão e não questionamos que somos capazes de fazer. Obviamente que às vezes nós temos alguns receios e medos e muitas vezes isto acontece e vem novamente as relações, as constelações familiares para perceber quando nós temos alguém que chega ao pé de nós e nos diz eu começo a fazer ou começo a fazer várias tarefas, mas depois não as acabo, não tenho confiança ou fico com elas a meio. Existe esta falta de confiança para tu vai para a vida, tu consegues, porque lá atrás a criança ficou presa naquele emaranhado de, se quisermos dizer, falta de confiança que teve. E a relação do pai é tão importante como a relação da mãe, mas aqui surge o pai como a criança percebendo que tem um pai e tem uma mãe, já não tem somente o pai, tem a mãe, e ela consegue olhar para os dois, consegue perceber que há um ser diferente e que também na escola começa a haver relações diferentes e que ela faz parte dessas relações e que aqui existem também as polaridades e começa a criança a perceber que existem polaridades, estas polaridades são o oposto e o oposto que existe alguém do sexo feminino, alguém do sexo masculino, mas existe, tal como na vida, quando nós vamos para a vida, nós começamos a perceber que existem situações que, apesar de serem opostas, elas fazem parte de toda uma dinâmica que vai sendo o complemento da nossa vida. E isto é o impulsionamento, se assim quisermos dizer, do pai.
que o pai dá à criança. E aqui muito interessante, as Virginia. relações sistémicas. De facto é muito interessante a força que cada um pode ter e o complemento, apesar das diferenças no próprio relacionamento entre pai e mãe, não é? Cada um traz duas forças a uma criança, não é? Para elas crescerem. Quanto maior for essa raiz, essa força, essa ligação, mais forte ou mais confiante a pessoa se torna. Certo? Sim, claro, mas aí também começa a ser muito importante percebermos que essa relação de pai e mãe, quando a criança começa a crescer, está dentro, não faz parte da vida da criança no sentido de a impedir, nesta parte já do adulto, de a impedir de tomar as suas próprias decisões, ou de, a partir da altura em que a criança recebeu dos pais, ela é impulsionada a ser capaz de, sozinha, ela fazer por si só. E é como começar a andar, não é? A criança começa a andar e o pai diz, vem ter comigo. Obviamente que a primeira vez que ela começa a andar, ela vai cair, mas ela tem que se levantar. E a mesma coisa acontece na nossa vida, não é? E é isto que o adulto tem que fazer por si só e ser responsável pelas suas decisões. Por exemplo, podemos ver aqui o nosso campo sistémico, onde eu coloco de forma a que sucintamente se consiga perceber que isto pode ser um campo de constelações, onde nós podemos colocar o pai, por exemplo, que nós estávamos a falar, não sei se consegues ver, mas pronto, sim, o pai, e colocamos a mãe. Temos aqui uma mãe toda fantástica. Pronto, colocamos aqui a mãe. E o pai e a mãe deram origem aqui à minha criança, ok? O pai e a mãe deram origem à minha criança para quê? De forma saudável, para ela ir para a vida. E aqui, já estamos no início do relacionamento sistémico, onde existe já um sistema que ainda é um microsistema da família, mas onde a criança já percebe aqui, eu acho que é melhor juntarmos, porque partimos do princípio que esta criança é pequenina ainda, não é? Ela tem o pai e a mãe, mas ela não está, repara que eu tentei colocar a parte onde um e outro, as distâncias que são simétricas, não é? E conseguimos perceber que ela está apoiada nestes dois pilares. Nem existe só o pai, nem existe só a mãe. Porque quando nós falamos exatamente neste emaranhado de situações que depois o adulto vai ultrapassar, às vezes, ou tem que ultrapassar para seguir para a sua fase saudável, nós percebemos que muitas vezes ela só ficou apoiada na mãe, ou a sua dinâmica e o seu emaranhamento começou aqui, ou pura e simplesmente só ficou apoiada no pai. Ou ainda a mãe não deu permissão a que o pai entrasse na vida da criança. E ela, ao fazer isto, quem lá à frente vai sentir isso é a criança. Porque esta dinâmica que é o normal, que nós temos vindo a falar já lá atrás, que é o que está dentro, é o amor, não é? Isto é tudo saudável se for feito de forma natural. É exatamente como a natureza. Aqui nós podemos ver a relação da criança com a sua família. Lá à frente, mais à frente, nós vamos ver depois a interligação com o adulto e com os vários sistemas que se vão passando também na sua vida. Mas aquilo que eu quero dizer e transmitir é que tudo nasce desta relação. Tem que ser possível, quando eu digo tem que ser possível, não será esta a palavra, mas o normal, o saudável, é a criança ter internamente o pai e a mãe. Ela está consigo, está no coração. E é o pai e a mãe que vão exatamente dar força para que o adulto consiga levar consigo a sua criança e cuidar depois dela
ser ele próprio a fazer isto e já não ter que ir lá atrás resgatá-la. E eu iria terminar por aqui. Se quiseres mais tarde podemos voltar a falar sobre isto, mas por enquanto eu acho que para todos percebermos o nosso núcleo, eu deixava-vos com estas imagens. No fundo é a criança, o pai e a mãe e um campo sistémico. E é por aí. Concordas, Andréia? Sim, Virgínia, de facto foi muito esclarecedor aquilo que acabaste de dizer e a relação com o pai e com a mãe e a importância de ambos na vida de uma criança e como ela cresce, e o facto de ter explicado isso portanto, no campo sistémico, que é no fundo que é isso, não é? Eu gostava depois que tivéssemos a oportunidade, inclusive, de poderes explicar melhor o que é isto desse campo sistémico. Para que é que usas isso? Para que é que usas esses bonecos numa próxima oportunidade? Pode ser, Virgínia? Pode ser. Eu estaria a pensar que se calhar a forma mais concreta, e para que consigamos todos perceber o que é isso de constelações, é fazermos uma constelação online em que eu vou explicar exatamente porque é que eu uso isto e a forma como estou a usar e a forma como nós podemos chegar às pessoas e ajudar as pessoas. No fundo, o que é que nós estamos aqui a fazer? É chegar às pessoas e ajudar, porque qual de nós lá atrás já não teve situações e não tem situações destas para ultrapassar. É por isso que nós hoje estamos aqui, certo? Obrigada, Virgínia, mais uma vez. Obrigada, Andréia. Foi fantástico. Vamos ter novamente a Virgínia Pinto num próximo vídeo. Obrigada a todos e espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo.